Salve, salve, nação tricolor, um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia, e hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, ativa as notificações e para completar, ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Mas vamos aí ao plantão de hoje, não tem a ver com as quatro linhas, não tem a ver com o futebol e com o elenco do Bahia, mas tem a ver com a notícia que acabou saindo esses dias, precisamente dia 7 de janeiro, no TST, Tribunal Superior do Trabalho, e envolve o nosso Esquadrão de Aço. Isso mesmo, vamos falar um pouco sobre isso e vou colocar na tela justamente o jogador. Tá aqui, não sei quem se recorda, fez parte daquele elenco do Bahia de 2007, naquela campanha histórica, naquele ano de certo modo trágico, a gente sabe como é que foi aquele acesso da C para B, a Fonte Nova, aquele acidente que ocorreu, mas antes desse acidente, o Bahia já tinha passado por uma situação trágica em seu elenco, com a morte do seu atleta Kleber. Tá aí a foto dele, enfim, né? Em decorrência deste ocorrido, surgiu um processo na Justiça do Trabalho e tivemos uma decisão no dia 7 do Tribunal Superior do Trabalho condenando o Esporte Clube Bahia. Vou colocar aqui na tela para a gente comentar um pouco acerca dessa situação, né? Tá aí. A manchete tem: TST restabelece responsabilidade do Bahia por morte de jogador em razão de AVC. A viúva e as filhas do Meia Kleber, falecido em 2007, receberão indenização. Antes de ler a notícia, eu vou até contextualizar um pouco acerca dessa informação. É o seguinte: o Bahia disputava a Série C, octagonal. O Bahia jogou uma partida lá, ABC de Natal e Bahia, se não me engano, octagonal final da Série C. E depois da partida, o time voltou para o hotel. E eis que, de forma triste, né? Este atleta sofreu o primeiro AVC lá no hotel em Natal, foi internado lá, passou por cirurgia, teve alguma melhora e voltou para Salvador. Depois que voltou para Salvador, esse atleta, à época de 31 anos, teve mais 2 AVCs. Depois desses 2 AVCs, morte cerebral, e infelizmente, em dezembro, ele veio a óbito, deixando a esposa e 2 filhas pequenas. A partir dali, o processo foi ajuizado pela família, pela viúva, pelas filhas, e o TST recentemente, depois de alguns anos esse processo em curso, deu essa decisão no dia 7 de janeiro. E eu vou ler aqui agora para vocês. Está aqui, né, como já li a manchete, TST restabelece a responsabilidade do Bahia por morte do jogador em razão de AVC. E começa aqui, ó. A subseção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a condenação do Esporte Clube Bahia de Salvador ao pagamento de R$ 150 mil à viúva e às filhas do jogador Kleberson Frolik, conhecido como Kleber, vítima de acidente vascular cerebral em dezembro de 2007. A decisão baseou-se na conclusão das instâncias ordinárias de que houve nexo causal entre o AVC e a atividade desempenhada pelo atleta. Trocando em miúdos aí, o nexo causal é como se é o seguinte, como se a justiça efetivamente deixasse comprovado de que a morte do atleta decorreu de acidente de trabalho, decorreu do exercício da profissão de jogador junto ao Esporte Clube Bahia. A gente vai ler o detalhe aqui. O atleta teve AVC em 22 de outubro de 2007 no hotel em que a delegação do Bahia estava hospedada em Natal, Rio Grande do Norte, após jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ser operado, mas 15 dias depois sofreu outro derrame e a partir daí contraiu meningite e infecções generalizadas e acabou falecendo em 20 de dezembro. Aí tem negligência. Na ação trabalhista, a viúva argumentou que, mesmo sentindo desconforto em razão do coágulo no cérebro, o jogador continuava sendo escalado para os jogos e que o esforço físico havia contribuído para o acidente vascular. Sustentou ainda que os dirigentes sabiam do problema e que houve negligência do clube que permitiu que o atleta permanecesse jogando. Tá aí, né? Enfim. E aí vem aqui a questão da culpa, né, do Bahia. Contudo, para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o Bahia teve culpa pela morte do atleta. Entre outros pontos, a decisão foi respaldada no registro inserido pelo médico do clube na comunicação do acidente de trabalho na época do primeiro derrame, em outubro, e na ausência de exames completos. A culpa do empregador se concretiza pela exigência excessiva do atleta e pela ausência de medidas necessárias a detectar o problema de saúde do trabalhador. E arremata aqui dizendo o seguinte, né? Dizendo que, por maioria, o TST restabeleceu a adesão do TRT na parte que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. Enfim, tá aí. Notícia do TST, decisão aí que condena o Bahia ao pagamento de R$ 150 mil. Esse valor provavelmente vai ter incidência de juros e correção monetária, vai elevar esse valor. E se a adesão for mantida, é mais um prejuízo ao nosso esquadrão de aço, mas ao mesmo tempo, em se comprovada a responsabilidade do Bahia, nada mais do que direito da família, na condição de viúva e filhas, de ter minimamente sido indenizadas aí, em razão de uma responsabilidade que, para a Justiça do Trabalho, até então, foi do Esporte Clube Bahia.
É isso, é uma responsabilidade, diga-se de passagem, daquele Bahia de 2007, daquele Bahia sofrido de Série C, mas a herança fica até então e a gestão atual vai ter que também assumir este prejuízo e a decisão sendo mantida, o Bahia terá que efetuar o pagamento para a família. Enfim, não é só futebol, a pressão deve ter sido grande, ele tinha uma questão congênita, mas o exercício, atrelado a uma falta de um controle maior aí pelos médicos do clube, ensejou provavelmente o seu falecimento. Claro, a gente está falando de muito tempo atrás, não havia sequer também maiores investimentos nessa parte de exames em relação ao atleta, exames preventivos, diga-se de passagem, mas é fato que houve o óbito e é fato que o Bahia foi condenado e terá que provavelmente pagar este valor. A maré já não está boa, o momento não está bom, e ainda vem essa informação acerca da responsabilidade do Bahia pela morte de um ex-atleta. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Para, para.